A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos e todas. Nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical e você que está ouvindo aí na sua casa, nós desejamos que você seja abençoado e que Deus abençoe o seu dia, que você seja fortalecido por essa programação. Vamos fazer uma leitura lá em Salmos, capítulo 121, que é de onde vem o nosso socorro em nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos e agradecemos por essa manhã de escola bíblica dominical. Nos fortalece, Senhor, através dos louvores, Senhor, do estudo bíblico. Nós queremos te engrandecer nesta manhã e queremos te pedir, nos ajuda a vencer as lutas desse dia de hoje, Senhor. As dificuldades que virão, abençoa, Senhor, esse conteúdo, essa pessoa que está ouvindo, fortalece, Senhor, derrama cura, bênção sobre a vida dela, Senhor, e que o Senhor acampe os anjos ao redor desta casa, Senhor, e desse ouvinte da palavra de Deus. Nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos, Espírito Santo, nos conduz em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 121 diz: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém? Vamos louvar, vamos engrandecer ao Senhor com o grupo Êxodo, em nome do Senhor Jesus.
Paz do Senhor a todos. Nós iremos iniciar o nosso estudo bíblico na carta ao Timóteo, no capítulo 1. Hoje nós teremos uma visão panorâmica da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós iremos ler o capítulo 1 como introdução desse estudo bíblico, para nós entendermos um pouco
e nós vamos trazer os tópicos gerais da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, para que nessa introdução a gente venha falar sobre os assuntos que vão ser trabalhados no decorrer da semana nesse estudo bíblico. O capítulo 1 e o versículo 1, você que está em casa, me acompanhe. Nós iremos ler o prefácio e a saudação, ok? Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, segundo o mandamento de Deus e nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, e advertisses a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 6. Do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e os obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, e para os parricidas e os matricidas, e para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens e para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado o que me foi confiado. 12. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. E a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. 14. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para o exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos imortal, invisível, ao Deus único sábio, seja honra e glória para todo sempre, e amém. Este é o mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Emeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Uma das questões interessantes que nós aprendemos nessa carta do apóstolo Paulo a Timóteo é que ele fala da sua autoridade como apóstolo, e ele fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e Jesus Cristo, esperança nossa.
Uma das coisas que nós entendemos com essa carta é que o apóstolo Paulo, ele era muito criticado devido ao seu apostolado. E muitas pessoas o criticavam porque ele não era um dos 12 discípulos e não andou com Jesus, mas a gente sabe que realmente ele era apóstolo de Cristo Jesus, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e nesse caminho o Senhor Jesus o chamou para uma grande obra e para um grande ministério. Por isso que algumas cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele sempre está falando da sua autoridade como apóstolo, porque a sua autoridade era questionada em algumas ocasiões. O que nós podemos falar sobre a carta do apóstolo Paulo a Timóteo? Uma das coisas que nós podemos entender, que é bem importante falar sobre nesse momento introdutório da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, é que essa carta foi destinada a Timóteo, né? E que Paulo fala que Timóteo é o seu verdadeiro filho na fé, né? E quando nós entendemos essa expressão, porque Paulo usa essa expressão, verdadeiro filho na fé, é porque houve pessoas, né? Houve outros filhos na fé de Paulo que não foram verdadeiros filhos na fé. É por isso que quando ele expressa Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, ele está trazendo essa clareza de dizer, ele é o meu verdadeiro filho na fé, porque eu já tive companheiros que não foram, né, verdadeiros filhos na fé, como Emeneu e o outro irmão aqui que foi citado, que ele entregou a Satanás para que eles não aprendessem mais a blasfemar. Então a expressão verdadeiro filho na fé é porque o apóstolo Paulo teve também algumas decepções com alguns líderes aí. Então, uma das coisas que nós podemos entender da carta a Timóteo, que muitos teólogos, historiadores usam a expressão de como carta pastoral. Na verdade, a primeira carta a Timóteo é uma carta pastoral, né, para o pastor Timóteo, que era um menino, um jovem, que podemos chamar de jovem comparado à idade de Paulo, que estava ali enviado por Paulo, guiando e liderando a igreja de Éfeso, né? Paulo queria que Timóteo ajustasse as coisas para que desse tempo de Paulo chegar e as coisas não tivessem tão bagunçadas lá. Então Timóteo era neto de crente, era filho de crente, e Timóteo tinha duas nacionalidades, né? Ele tinha um pai grego e tinha a mãe judia, e por isso a gente vai ver que Paulo circuncidou Timóteo. Timóteo foi circuncidado porque Paulo levou Timóteo para algumas sinagogas judias para pregar o Evangelho. Não que Paulo tivesse algum problema com a circuncisão, porque a gente sabe que nas cartas de Paulo, né, e nas epístolas de alguns apóstolos, isso é um assunto muito polêmico, é muito tratado, né? A questão da circuncisão e da incircuncisão. E quando a gente entende que o Evangelho é transcultural, a gente vê que ele ultrapassa culturas, né? E ultrapassa costumes nacionais. Então aqui no Brasil tem culturas que nós como cristãos nós podemos ter, e tem culturas que não são viáveis que nós venhamos praticar, né? Um exemplo é que nós temos a cultura do carnaval aqui em Pernambuco, em Recife. É muito forte, mas é uma cultura que nós não podemos agregar à nossa fé cristã, porque isso fere a Bíblia, vai de contra a palavra. Então é uma cultura pecaminosa que pode afetar a fé do cristão. Já há outras culturas, como se reunir com a família no dia de domingo, fazer um churrasco, não seria nada demais. Então essa é uma cultura que nós temos aqui no Brasil que não feriria a fé de nenhum cristão. Então, como o Evangelho é transcultural, nós entendemos com isso que quando Paulo circuncidou Timóteo, ele circuncidou para que não houvesse uma conversação ali, um levantamento de outra polêmica, né? De dizer, mas o pai dele é grego, ele é judeu, mas não é circuncidado. Então, como Paulo queria evitar isso, ele circuncidou Timóteo, mas não que ele teria algo contra quem era incircunciso, porque ele mesmo diz que era apóstolo dos gentios, e aí
a gente vê que há uma jogada, né? E quando Paulo fala sobre os crentes não serem justificados pelas obras e sim pela fé, ele fala dessas práticas judaicas que não se associam às práticas cristãs. Então, nós que somos crentes, algumas práticas judaicas não são necessárias que nós venhamos fazer, porque Cristo é o nosso sacerdote, Cristo é o nosso rei e o nosso supremo pastor. Então, Timóteo era um jovem bem trabalhado, porque cresceu no lar evangélico e já vinha de uma terceira geração cristã. E quando Paulo usa a expressão filho na fé, ele usa porque ele passou algumas orientações naquela época, como liderar a igreja, e algumas orientações pastorais para que Timóteo viesse cumprir o seu chamado, uma vez que Paulo aqui no capítulo 1 diz que Timóteo deve servir as Escrituras de uma forma correta e militar essa batalha espiritual, meditando na palavra de Deus e cuidando da própria alma. E quando ele fala isso, ele está se referindo também, quando ele usa a expressão, às profecias que lhe foram confiadas. Então, havia promessas que haviam sido feitas ao pastor Timóteo, que ficou em Éfeso cuidando daquela igreja, enviado pelo apóstolo Paulo. Havia profecias pastorais sobre a vida de Timóteo para liderar a igreja. Nós vamos ler Atos, capítulo 16, do versículo 1 ao 5, para nós continuarmos com essa carta de introdução. O microfone está voltando. Vamos ver se ele fica parado. Então nós vamos ler lá Atos 16. Abra sua Bíblia aí na sua casa. Capítulo 16, do 1 ao 5, diz assim: Timóteo segue Paulo e Silas, e chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas o pai de um pai grego. 2. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, e porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entravam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e os anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Então, o pastor Timóteo, ele aprendeu bastante com Paulo a como ministrar igrejas, né? Como levantar líderes, diáconos, presbíteros, evangelistas, preparar líderes e fundamentos elementares da igreja. Muitas pessoas dizem que a carta aos Efésios não é essa Timóteo, também é a carta da igreja, porque trata sobre assuntos da igreja, né? A questão da congregação, a questão da eclésia, né? Muitas pessoas acreditam que Paulo não foi o escritor da carta ao Timóteo devido à eclesiologia dessa carta. Então, muitas pessoas, muitos historiadores acreditam que essa carta não é do apóstolo Paulo, mas de um imitador do apóstolo Paulo, que era um paulinista, né? Eles chamam de paulinista uma pessoa que usava a autoridade de Paulo para escrever essa carta. Então, quando a gente estuda a fundo, a gente vê que isso está totalmente descartado. Até porque essa carta foi escrita para Timóteo, com orientação pastoral para Timóteo, mas também para a igreja. Então, ele fala para Timóteo acerca de saúde, como cuidar dos presbíteros, como combater os falsos mestres, como combater os prosélitos, né, os judeus que estavam naquela época
ali perturbando a igreja de Cristo, trazendo profecias extra-bíblicas, trazendo livros escondidos, porque a palavra própria para apócrifos é livros escondidos. Isso tem sido clássico aqui, nós temos estudado isso aqui na igreja. Então, quando eles traziam essa profecia, a ideia de quem pregou o único fundamento que é Cristo era combater. Então, Paulo orienta Timóteo a combater esses falsos profetas, a liderar os presbíteros, a liderar viúvas, a como tratar viúvas, como tratar os idosos, como tratar os jovens. Então é um assunto um pouco difícil. Paulo também, nessa carta de 1 Timóteo, dá uma recomendação a Timóteo acerca da saúde dele e pede para que ele tome um pouco de sangria, um pouco de água com vinho, porque muitos historiadores acreditam que ele sofria de uma úlcera, e que também, como a gente sabe que a questão quando entra no contexto igreja, tratar de líderes, de presbíteros, de diáconos, de jovens, de viúvas, então a questão geral do tratamento da liderança, lidar com a igreja, com essa comunidade que é imperfeita, mas é uma comunidade arrependida, que está em Cristo Jesus e que vive um novo nascimento, é um pouco estressante humanamente. Então também, além da doença, ele podia também ter um pouco de estresse ali. Isso é uma das possibilidades que a gente tem, mas que tudo que Paulo recomendava ele fazer, que fizesse debaixo da vontade de Cristo, da autoridade de Cristo, acreditando em Cristo, mas também Paulo se preocupava com a sua saúde física, porque a demanda do pastor Timóteo, dessa nova congregação de Efésios, era uma demanda muito grande, e Paulo também se preocupava com a sua saúde. Essa primeira carta de Timóteo, ela não só foi escrita para Timóteo, ela foi escrita também para que Timóteo lesse essa carta na igreja. Então, ele testificava dizendo, olha, aqui está Paulo, Paulo me direcionou como um apóstolo de Jesus Cristo, ele me colocou aqui, através do Espírito Santo, o poder de Deus para liderar vocês, e o Senhor Jesus deu essa autoridade a ele, me deu essa autoridade, e ele trouxe alguns assuntos aqui que ele quer tratar com vocês. Então, Paulo, possivelmente ali, o Timóteo abriu a carta e foi tratando aqueles assuntos. Então, ele teve que combater muitas coisas. Uma das coisas que nós entendemos em Timóteo é que Timóteo esteve com Paulo preso em Roma, na primeira prisão de Paulo. Foi para Timóteo que Paulo escreveu a sua última carta, que foi a 2 Timóteo. O que o apóstolo Paulo escreveu, 2 Timóteo, em sua segunda prisão, onde depois dali foi levado para Via Ápia, onde foi degolado por ordem do imperador Nero. Então essa primeira carta foi para Timóteo e para ser lida na igreja, mas a segunda carta foi só especificamente para o pastor Timóteo ler e seguir as orientações elementares do apóstolo Paulo, entender como reger a igreja. Só que nessa segunda carta, ele, depois da sua prisão, foi levado a Via Ápia e ali foi degolado por ordem do imperador Nero. Uma das coisas interessantes nessa introdução que nós podemos trazer é que esta carta foi escrita depois da primeira prisão de Paulo em Roma, nos anos de 62 a 64 depois de Cristo. Por que de 62 a 64? Nós estudamos aqui os profetas menores há um tempo atrás na igreja, e quando nós estudamos isso, a gente sabe que quando se trata do Antigo Testamento, é sempre decrescente as datas, e a datação do Novo Testamento ela é crescente. Então ela é de 62 a 64, e a datação do Antigo Testamento, se fosse falar, seria ao contrário, seria de 64 a 62, porque a datação do Antigo Testamento é decrescente e a datação do Novo Testamento ela é crescente. Então nós vemos aqui que depois de ele ser levado a Via Ápia, e aqui a gente viu a data, Paulo estava na Macedônia e havia deixado Timóteo na igreja de Éfeso para cuidar da igreja. Paulo estava planejando fazer uma visita à igreja, mas caso ele demorasse, ele já queria que Timóteo organizasse algumas questões na igreja. Timóteo deveria combater heresias
daquela época na igreja de Éfeso e organizar a igreja, preparar líderes, eleger presbíteros, diáconos, evangelistas, organizar jovens, crianças, idosos e etc. A igreja estabelecida em Éfeso está no capítulo 19. É interessante que nesse capítulo 19 de Éfeso, nós conseguimos ver que quando Paulo chegou lá em Éfeso, uma das coisas interessantes que aconteceu é que a sua pregação, ela trouxe um prejuízo financeiro, né? Eles acreditavam, né, numa deusa, e que essa deusa era feita por mão de homens, e havia um certo homem que ganhava muito dinheiro com isso, né, produzindo esses deuses feitos pela sua mão, pela sua arte, né, um artesão. E aí quando Paulo chega, prega Cristo, as pessoas acreditam, dezenas de pessoas se convertem na cidade de Éfeso, de sorte que de Éfeso, toda a Ásia é contagiada pelo poder do Evangelho. Então ele chega naquela capital, estabelece a igreja, e ali o poder de Deus se manifesta de uma forma tão tremenda que se espalha por toda a região da Ásia. É como se ele chegasse no Recife e trouxesse o Evangelho como missionário, como apóstolo, e o Evangelho explodisse em Pernambuco. Uma das coisas que nós entendemos é que quando Paulo chegou lá, houve um impasse, né? Havia os judeus prosélitos que eram exorcistas. A gente sabe que exorcismo eram aqueles judeus que treinavam para expulsar demônios, e havia várias práticas para poder expulsar demônios. Então, quando Paulo chega em Éfeso, Paulo, pela autoridade do Senhor Jesus, ele começa a fazer esse trabalho, né? E as pessoas são curadas pelo poder do Senhor Jesus. Os demônios, eles fogem de certo que até o lenço de Paulo, as vestes de Paulo que eram levadas naquela região de Éfeso, curavam as pessoas. Então as pessoas estavam sendo curadas pelo poder de Deus de várias formas, e Deus se utilizava do apóstolo Paulo e dos seus liderados de formas diferentes. Então Deus trabalhou de forma uniforme naquele lugar ali em Éfeso. Então as pessoas eram abençoadas. Só que um dos judeus daquela época, uns dois judeus, que eram ou prosélitos ou eram judeus originais, a gente não sabe bem, provavelmente prosélitos, porque estavam na região da Ásia e não da Judéia e nem de Israel. Então eles eram pessoas de outra nacionalidade, mas que se agregavam à lei judaica e viviam como judeus, mas não eram judeus originais. É por isso que a palavra grega para isso é prosélito, pessoas que não são originárias daquela nacionalidade, mas que se fazem judeu e que se faziam judeu. Então, quando eles viram que Paulo, através do poder do Senhor Jesus, fazia isso, eles tentaram expulsar um demônio. E aí eles chegaram até o demônio e disseram assim: no nome de Paulo, no nome do Senhor Jesus que Paulo prega, eu te expulso. E aí o demônio olhou para eles e disse assim: Jesus eu conheço bem, Paulo eu sei quem é, e vocês? E aí a Bíblia vai dizer aqui em Atos, né, capítulo 19, na história introdutória da igreja de Éfeso, que aquele demônio envergonhou aqueles homens apanharam do demônio, eles ficaram nus, e aí as pessoas temeram naquela cidade, e muito mais pessoas se converteram ao Evangelho. O combate às heresias, né? É um combate muito sério que hoje a gente vem tratando esses assuntos hoje na igreja. Não há nenhum outro fundamento a que não seja o Senhor Jesus Cristo. Os anabatistas, propriamente dito, eles acreditam muito, porque esse foi um dos versículos fundamentais da igreja anabatista, porque o Menossinos ele escreveu que não há nenhum outro fundamento que não seja Cristo Jesus. E eu creio que todas as igrejas cristãs sérias que servem ao Senhor Jesus, eles sabem que não há nenhum outro fundamento que não seja Cristo. Ele é a nossa pedra fundamental. Então existem profecias hoje em dia que são profecias direcionadas para pessoas de forma pessoal, mas que ninguém pode acrescentar ou diminuir algo da Bíblia. Então Timóteo combateu essas pessoas que estavam trazendo livros escondidos, e aí hoje nós também temos que combater certas coisas. Hoje a gente vê muito profeta surgindo, né?
o mundo vai acabar, Jesus está voltando. Eu me lembro de um tempo que um rapaz construiu um globo de aço e se levantou um profeta, disse que o mundo ia explodir, que ia vir água, e essa pessoa gastou milhões, era uma pessoa muito rica, e passou o ano de 2012, eu acho que na época era 2012 ou 2010, esse ano passou, o homem construiu, gastou dinheiro e nada aconteceu, né? Isso é uma das coisas que, se a gente for para o princípio fundamental da Bíblia, a gente vai ver que Jesus disse que a volta do Senhor e o dia só o Pai que está no céu sabe. Então, Cristo é a verdade da palavra. O que é que nós podemos aprender com essa carta? É que assuntos de igreja não são fáceis. Tratar de idosos, que são um contexto diferente, tratar de crianças, de líderes, é algo muito trabalhoso para os pastores. Então, a maioria dos pastores e líderes gostam muito dessa carta, mas essa carta também é para a igreja, porque Deus ensina nessa carta uma reciprocidade, ou seja, nós damos e recebemos em troca um do outro. Então, logo nós somos o corpo de Cristo e Cristo nos ensina um a ajudar o outro. Então, nós vamos tratar aqui assunto de viúvas, nós vamos tratar aqui sobre assuntos polêmicos, né? Há diaconisa ou não há, né? É um assunto muito polêmico nas igrejas hoje. Deus chamou as mulheres para liderar, sim ou não? Há momentos aqui que Paulo vai falar, a mulher fique calada no culto. Então, isso é um assunto que gera uma grande polêmica. Muitos interpretam de uma forma errada, porque quando abre ali, lê e não faz a contextualização do texto e não consegue entender. É por isso que a disciplina hermenêutica nos ajuda nisso, porque ela nos mostra a comunicação de texto. E o contexto, que é o antes e depois, nos ajuda a entender, né? Então a gente vai ver, se Paulo lá atrás disse que as mulheres profetizam, que as mulheres vão ser respeitadas no culto, porque aqui na carta de Timóteo ele está dizendo que as mulheres devem ficar caladas. Então é algo que a gente vai aprender daqui para frente. Outros assuntos que nós vamos aprender e vão ser tratados aqui é sobre eleição de presbíteros, de diáconos, de pastores e coisas fundamentais para que a Igreja de Deus cresça e avance. Então a gente sabe que quem vive na comunidade cristã sabe que a realidade da igreja são pessoas a serem tratadas, né? O Senhor Jesus teve discípulos e, embora homens de valor, mas no início, quando o Senhor Jesus escolheu, Ele não escolheu pessoas maravilhosas, né? Pessoas habilitadas, né? O Senhor Jesus disse: graças te dou, Pai, porque ocultasse essas coisas dos sábios e entendidos e revelasse aos pequeninos. Quando Ele disse que os sãos não precisam de remédio, é que aquelas pessoas que acham que não precisam de tratamento, elas não vão aceitar a doutrina do Senhor Jesus. E aqui a gente vê muitas pessoas que não aceitavam o apóstolo Paulo, porque para elas os apócrifos, os livros que elas tinham, a religiosidade, a ideia que elas tinham de Deus era suficiente. É por isso que Paulo aqui diz: mas antes eu fazia isso por incredulidade e por ignorância. Então Paulo, ele reconheceu que toda a sabedoria dele, né, o esforço que ele fez no passado, tudo que ele estudou como judeu e todo o zelo que ele tinha perseguindo a igreja de Cristo era algo errado, era algo incrédulo, e ele percebeu que ele estava mais cego do que qualquer outro. Então, uma das coisas que nós temos que combater hoje nas igrejas é a religiosidade. E uma das perguntas para a aplicação prática desse estudo é: nós temos sido religiosos? Que tipo de postura nós temos tomado com relação a ser cristãos, né? Quando os crentes foram chamados de cristão pela primeira vez, é porque as pessoas viram Cristo nos crentes, né? E quando são chamados de pequeno Cristo, é porque são figura e imagem na prática, na vivência. Então, tem um louvor que diz assim, né? Para que eles vejam Cristo em mim, para que o mundo veja o brilho do Senhor em mim. Então, uma das coisas que nós estudamos, que nós entendemos quando estudamos aquele livro de Palmer Becker, né? Os princípios essenciais anabatistas, né?
10 práticas de uma fé cristã, né? Nós vemos lá que a ideia não é apenas seguir aquilo que nós estamos lendo, mas se fazer a pergunta, no nosso lugar, o que é que Jesus faria, né? Quando nós tomamos as nossas decisões, será que antes nós consultamos ao Senhor Jesus? E será que nós nos perguntamos o que é que Jesus faria? Então, diante daquela mulher adúltera, naquele momento que os fariseus disseram, a lei diz que é para a gente apedrejar. E o Senhor Jesus disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, qual seria a nossa reação? Seria a reação de uma justiça não restauradora, de uma justiça de vingança, de uma justiça intolerante, que não é justiça, isso é vingança, de uma justiça totalmente obscura e embaçada, que só julga e que só atira pedra, ou de uma justiça que quando nós olhamos para o Calvário, quando nós olhamos para Cristo e nós enxergamos, né, a cruz, e nós olhamos para a cruz e nós vemos que lá nossos pecados foram deixados, e nós enxergamos que nós somos pecadores, e quando nós nos colocamos na condição das pessoas que às vezes nós achamos que não merecem, e olhamos para nós e ouvimos essa palavra de Cristo, né, dizendo assim, aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Então, quando nós começamos a enxergar os nossos erros, nós entendemos que as pessoas merecem também a oportunidade de receber Jesus, de serem perdoados, de serem amados, de serem tocados, né? Então nós estamos sendo religiosos, estamos sendo pessoas que estão fazendo bem às pessoas, ou nós estamos sendo totalmente intolerantes, ou nós como Igreja de Cristo estamos distribuindo esse amor, né? O texto principal desse estudo bíblico fica no capítulo 15, no capítulo 1, versículo 15 de 1 Timóteo, que diz assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo se olhou no espelho, ele viu os seus defeitos, e ele disse, esta é uma verdade fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Um dos amigos meus, eu vou olhando os status, né, do WhatsApp, colocou uma frase bem interessante. E ele colocou assim, quando eu leio a Bíblia, eu enxergo o quanto eu sou pecador. Então Paulo enxergava que dos pecadores ele era o principal pecador. E ele disse, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Quando nós aceitamos a condição de que nós somos pecadores e de que nós não somos merecedores, nem dignos de levantar a pedra para tirar do irmão, nós saltamos aquela pedra e entendemos que a mensagem de Jesus é aquele que não pecou, atire a primeira pedra. Ele está dizendo, mas todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e todos estão sujeitos a errar, mas todos quanto creram, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E aqueles que creem no nome de Cristo vivem uma novidade de vida, não vivem uma vida mais de pecado, combate o pecado, busca a Deus em oração, busca o Senhor na prática do jejum. Então nós vamos tratar vários assuntos elementares da igreja, tratamento com membros de igreja, forma de se portar, de que forma eu trato meu irmão, de que maneira nós devemos respeitar os presbíteros, a eleição de diáconos ou diaconisas, nós vamos ver isso aqui. A visão sobre a questão da mulher ficar calada no culto, isso é um assunto muito interessante. Então eu quero deixar aí para a gente sentir um pouco de sede, de vontade, para que nós venhamos tratar esses assuntos. Então são assuntos importantes, eu peço que vocês não percam, estejam atentos e que levem essa mensagem principal para vocês nessa manhã. Quando nós olhamos para nós deixamos de olhar os defeitos dos outros e conseguimos entender que devemos tratar muitas coisas.
Eu posso garantir a você que se você olhar para você, se eu olhar para mim, a gente tem muita coisa que a gente precisa mudar, que a gente nem vai ter tempo de olhar a vida do irmão. Então, a ideia que Deus traz, quando Ele fala isso, Ele diz, cuida primeiro de tirar a trave que está no teu olho. Às vezes nós estamos como um Paulo, com a trave gigante no olho, e às vezes Jesus vem e abre os nossos olhos, a gente tira a trave e depois vai tirando os argueiros do olho do irmão com amor e com carinho, né? A palavra do Senhor diz que a obra dele não é pela força e nem pela violência, mas pelo Espírito Santo. Então, fazer isso no Espírito Santo, com amor, com graça, as coisas acontecem. Quando a gente tenta fazer forçado, na força humana, na ideia humana, ou achar que aquela palavra que eu vou dar vai surtir efeito, às vezes muito mais uma oração, o poder de Deus por trás daquilo pode surtir muito mais efeito, e às vezes a gente nem precisa falar, nem dar uma palavra, mas um gesto de amor, de atitude, de perdão, né? Então Deus, Ele vai ensinar isso a gente através dessa mensagem principal desse primeiro capítulo. É que nós somos pecadores principais. Se a gente recebeu esse perdão, devemos dar isso para as pessoas. As pessoas vão entender Cristo quando nós não revidamos o mal com o mal. As pessoas vão entender Cristo em nós quando nós ajudamos as pessoas, mesmo sem ser ajudadas por elas. As pessoas vão entender Cristo em nós quando nós não guardamos ressentimento de nada, mesmo que aquelas pessoas tenham nos magoado. Isso é fácil? Não, isso é difícil. Só debaixo da potente mão de Deus, através da oração e da busca. Então, o Timóteo era um pastor que ia tratar com pessoas difíceis e que ele teria que ter um amor que vinha de Deus, incondicional, porque dentro da igreja havia muitas problemáticas. Então, a gente vê que Jesus teve Judas que o traiu, Jesus teve Simão Pedro, que era um zelote, era um homem de garra, puxava a espada, metia a espada para cima, não queria conversa. Ele teve publicanos como Mateus. Então os discípulos de Jesus foram difíceis e complicados. Então Jesus foi um líder extraordinário que tratou essas pessoas. Então aqui Timóteo vai tratar com pessoas difíceis, com igreja, é assunto que dá dor de cabeça, mas que debaixo de oração, de poder, porque a igreja não é do pastor, a igreja não é dos líderes, é a igreja do Senhor Jesus. Através do poder de Deus é possível um jovem, um homem, uma mulher que é chamado por Deus conduzir vidas. Mas não somente, e a gente viu que essa carta não é somente escrita para líderes, mas para a igreja ser tratada, para aqueles que são liderados também, e os que não são, tratar um outro com amor. Para nós finalizarmos e fazermos a oração, o Senhor Jesus deu um novo mandamento que não tinha nada de novo. Era um mandamento muito antigo. Porque Ele disse, amar o teu próximo como a ti mesmo. O nosso próximo é a nossa família, amém? Então a Bíblia vai dizer também que assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Então quando a palavra de Deus diz, amem os vossos inimigos, está dizendo, ame aquele que está mais próximo e ame os seus inimigos, que provavelmente também vão ser pessoas da família que vão tanto lhe magoar como também lhe ajudar, lhe orientar e lhe dar amor. Então é mais fácil a gente ser magoado e ser amado por quem está mais perto do que com quem está longe. Então o novo mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, nisso conhecerão que vocês são os meus discípulos. Como é que o mundo vai conhecer Cristo na igreja? É isso que a gente vai entender aqui na carta de Timóteo. A igreja é complicada, a de Éfeso era complicada, a igreja do século atual é complicada, mas Cristo é o cabeça, glória a Deus, e por causa de Cristo a igreja vai marchar triunfante, mesmo com vários assuntos a ser tratados, mas o Senhor Jesus está falando de um esforço humano, de querer não errar mais, de querer se esforçar para o reino dos céus, porque a palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado à força, amém? Reconhecemos isso hoje, nessa manhã, que de todos os pecadores, se nós olharmos para nós vamos ver muitas coisas a ser tratadas. Então, quando nós recebemos o tratamento de Cristo todos os dias em nossa vida, nós somos guiados para uma vida de santidade a cada dia. Uma das perguntas que nós podemos fazer é se nós estamos nos santificando, porque quanto mais você se santifica e quanto mais eu me santifico, a gente não fica santo. Quanto mais a gente se santifica, a gente fica santo, amém? Desculpa essa expressão. Mas quanto mais nós buscamos a Deus para nos santificar, mais nós enxergamos o quanto longe dele nós estamos e o quanto pecador nós somos, amém? Então, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais eu buscar a Deus, quanto mais nós
querermos essa santidade para nós, mas nós vamos enxergar o quão sujos somos e o quanto precisamos de Cristo. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por essa carta introdutória do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo e também à Igreja de Deus. Nós sabemos que a pregação da Tua Palavra é importante, mas também o estudo bíblico que trata, Senhor, diretamente com a Tua Igreja, assuntos que às vezes não são falados nas igrejas e que por falta de algum desses assuntos, muitos irmãos têm dúvidas. Eu creio, Senhor, espero que muitas dúvidas sejam tiradas e que essa introdução gere sede em nossos corações, para que nós venhamos aprender a Tua Palavra, que é boa, perfeita e agradável, e toda a Escritura é inspirada pelo Senhor e é apta para corrigir e para trazer discernimento para nós. Senhor, nesta manhã, nós Te louvamos e Te agradecemos por essa escola bíblica dominical, e nós queremos pedir uma bênção especial, que nós venhamos vencer esse dia e venhamos Te servir não só nos domingos, mas em todos os dias da nossa vida, porque o Senhor é Senhor do sábado, da segunda e de todos os dias. Receba a bênção em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Pai e o poder do Divino Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e amanhã e para todo sempre, até o dia que o Senhor Jesus voltar. Nós iremos continuar orando pelos idosos da igreja e também nós iremos talvez voltar às atividades, mas você que está recebendo, você que é idoso da igreja, você que é membro, apoie o trabalho da igreja em oração, ouça os nossos estudos e que Deus lhe abençoe. E se tiver precisando de ajuda, de alguma coisa, nos ligue e nós estaremos ajudando em nome do Senhor Jesus. Amém?